a partir desse capítulo de obesidade, nós temos também aquela recomendação clássica anual de tratamento farmacológico do diabetes, o famoso fluxograma da ADA, que não teve muitas mudanças em relação àquele do ano passado. Se é um paciente com doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida, GLP-1 ou inibidor de SGLT2, se for o caso até mesmo associar as duas classes. Se é um paciente que não tem doença estabelecida, mas tem alto risco cardiovascular, maior ou igual a 55 anos, com outros fatores de risco, mesma coisa, GLP-1 e ou inibidor de SGLT2. Se é um paciente com insuficiência cardíaca, a preferência, sem dúvidas, é pelo inibidor de SGLT2. Se é um paciente que tem doença renal crônica, taxa de filtração glomerular entre 20 e 60 e ou albuminúria maior ou igual a 30, inibidor de SGLT2. Se não tolerar ou se precisar otimizar o tratamento, aí entra o agonista de receptor do GLP-1, que vai reduzir risco cardiovascular desses pacientes e também tem uma evidência aí mais fraca, mas tem em relação a desfechos renais. Ele cita também nos fluxos, né, a história da finerenona para a doença renal. E ele cita a pioglitazona no paciente com AVC, né? Ele coloca lá a citação da pioglitazona, que tem uma evidência forte de redução de AVC. Embora vai ter a história de que tem alguma tendência de ganho de peso, mas mais de gordura subcutânea, né? E tem aquela história de não ser contraindicada em paciente com insuficiência cardíaca sintomática, né? Então, assim, não deveria ser usada. Então, vai ser aquela historinha de você pegar as características do seu paciente e sair colocando ali, marcando o que é que você vai usar, né? A preferência. Uma recomendação importante, Luciano, é que ele fala que apesar da gliflozina ser indicada nesse paciente com doença renal crônica, quando a taxa de filtração glomerular menor que 45, o poder hipoglicemiante dela é limitado. A gente já falou muito isso por aqui. Dessa forma, se a taxa de filtração glomerular muito baixa, menor que 30, por exemplo, dá preferência, pensando em terapia hipoglicemiante, ao agonista de receptor do GLP-1. É meio raciocínio de você dizer assim, de novo, se você precisa baixar a glicose, não vai ser com... Assim, o ISGLT2 não vai conseguir baixar a glicose. Obviamente que se o paciente tem doença renal diabética, ele precisa do ISGLT2 para a doença renal diabética, né? A gente já tem redução de desfecho muito evidente com isso. Mas você vai precisar de outro agente para reduzir glicemia, e aí o GLP-1 dentro, comparativamente, embora a gente não tenha um estudo direto para isso, a gente está esperando esse ano, provavelmente, não sei se esse ano ou o próximo a gente vai ter alguns estudos direcionados, a semaglutida tem um estudo FLOW que está aí em andamento para ver essa questão da nefropatia direcionada, mas a gente vai ver outros agentes tendo esse mesmo benefício. Lembrar que qualquer situação que você diminui glicemia, você diminui a albuminúria, por uma questão hemodinâmica da história, né? E o ISGLT2 fica ali como uma droga com benefício para a doença renal, né? Assim, já está... E sobre a pioglitazona, apesar da gente ter a evidência de que a dose que reduziu o desfecho cerebrovascular, né, em paciente com histórico de doença cerebrovascular foi uma dose alta, ele coloca lá um rodapé de que pode ser tentado uma dose baixa para minimizar efeitos colaterais nesse paciente com histórico de AVC. Na verdade, até curiosamente no IRIS, né, que é o estudo que ele fez para prevenção, ele não, assim, boa parte dos pacientes não chega aos 45, né? Então, assim, ficou muita gente na faixa dos 30. Então, a gente vai nessa titulação de dose, né, para também não assustar tanto no contexto. Mas é uma medicação a mais. A gente tem coformulação com IDPP-4, mas não tem com ISGLT2, não tem com GLP-1, obviamente, que é injetável. Então, assim, você vai colocar um comprimido a mais e aí você vai ficar meio ali, né? Não sei se talvez, assim, vai ter que pegar um paciente mais específico. Maravilha. E se é um paciente que não tem doença aterosclerótica estabelecida, não é de alto risco, não tem insuficiência cardíaca, não tem doença renal crônica, então a gente vai pensar em controle glicêmico. Isso. E aí a prioridade seria droga que tem maior poder hipoglicemiante. Aí novamente vem a questão da semaglutida, da tirzepatida, da insulina associada a um agonista de receptor do GLP-1. E por último ali ficam as gliptinas, né? São medicamentos que têm um poder hipoglicemiante mais fraquinho. Isso num comparativo de estudo clínico, né? Assim, na prática, às vezes, a gente tem uma resposta bem interessante. Eu acho que aí cabe a experiência de cada um, e ele sempre coloca por fim a história de que custo é uma coisa a ser lembrada, e a gente gosta de reforçar, até no documento da SBD a gente tem colocado,
essa conduta de que a adesão é fundamental, né? Sim. Não adianta você ir atrás de custo, ir atrás de tudo, ir atrás disso e daquilo, e o paciente não continuar fazendo tratamento, né? Remédio só funciona se o paciente faz uso, né? Então, precisa de ter adesão. Então, preferir coformulações, se for necessário. Por isso que a gente tem tanta coisa interessante vindo por aí, né? O fluxograma seguinte, dentro desse mesmo capítulo, é sobre a insulinização desse paciente com diabetes tipo 2. Ele mantém as mesmas indicações clássicas, glicada maior que 10, glicemia maior que 300. Mas um dado importante é que se é um paciente que vai para terapia injetável, porque teve falha da terapia oral com 3, 4 drogas, mas ele não está francamente insulinopênico, a preferência na terapia injetável seria por um agonista de receptor de GLP-1 ou por um agonista duplo GLP-1/GIP, no caso a tirzepatida, antes da insulina. Isso. Aí eu vou deixar uma dica, né? Já que a gente falou que assim, o peptídeo C, a grande função dele é lá atrás na história da diferenciação do DM1. Ele tem lá no textinho, perdidinho em algum lugar, colocando talvez recomendação em relação a isso, né? Aquele paciente que estava sintomático, você começou a insulina, mas ele deu aquela melhorada e você quer avaliar retirada da insulina, ou que você vai começar um injetável por descompensação e você está na dúvida se ele vai conseguir segurar com outra droga que não insulina, o peptídeo C pode caber nesse cenário. Por quê? No contexto de hiperglicemia, você tem um estímulo à secreção de insulina, né? Teoricamente, o paciente está secretando muito, né? Então, assim, se você pegar um paciente nesse contexto, estou na dúvida se precisa de insulina ou não, e o peptídeo C estiver baixo, ele precisa de insulina. Não Sim. tenha dúvida em relação a isso, né? Então, é outro ponto aí que você pode lançar a mão dessa ferramenta. Legal, recomendação importante.